Olá, que Deus abençoe você e toda a sua família. Agora vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 24. Mateus 14, 24 em diante, que vai falar assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Repita comigo. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Quer dizer, os discípulos estavam naquele barco no meio do mar, e ali existia uma tempestade jogando o barco para um lado, jogando o barco para o outro. E ali eles ficaram atemorizados, os discípulos ficaram atemorizados. Aí diz assim, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima de quê? Do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Quer dizer, quando aquele barco estava ali se jogando para um lado, se jogando para o outro, povo de Deus, eles tiveram medo. E aí ele vendo o Senhor Jesus andando sobre as águas, o Senhor Jesus apresentou no alto mar, naquela noite, naquela quarta vigília, estava noite, aqui o vento jogava para um lado, jogava para o outro, aquele barco, e eles ali atemorizados, com medo. Os discípulos estavam em pânico. Quando eles viram o Senhor Jesus, aí o medo aumentou ainda. Aí falaram assim, aí disse assim, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Aí Jesus diz assim no 27: Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro, olha o que Pedro falou dos discípulos, tudinho. Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. Quer dizer, Pedro fez um desafio. Se realmente aquela imagem ali, aquele vulto branco sobre as trevas nas águas, se era o Senhor Jesus, ele pediu um sinal. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: não tem mais, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E no 29 vai dizer assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com quem? Ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, diz o quê? Mas sentindo o vento forte, teve medo. Quer dizer, o Senhor Jesus falou com Pedro: vem, Pedro. E Pedro estava ali, colocou os pés sobre o mar e começou a andar. Quando Pedro estava olhando para o Senhor Jesus, ele estava andando, povo de Deus, e ele não afundava. Mas quando ele sentiu os ventos na sua pele, o vento muito forte, aquele barulho de água, aquele barulho de tempestade, ele teve o quê? Teve medo. Ele começou a olhar para um lado, começou a olhar para o outro, e começou o quê? A afundar. Começou o quê, pessoal? A afundar. Por que começou a afundar? Por causa do medo. O medo, meu amigo e minha amiga, que tem destruído muita gente. O medo tem tirado você, muitas das vezes, até da presença de Deus. Quantas pessoas hoje não têm vencido na sua vida por causa... Existe um espírito chamado espírito do medo. Naquele momento, Pedro estava andando sobre as águas. Quer dizer, o mesmo poder que o Senhor Jesus tinha naquela hora,
estava sobre quem? Sobre Pedro. Mas o medo invadiu o coração, o medo invadiu a sua cabeça ali, o seu subconsciente, e ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque ele perdeu o foco. E Pedro, ele perdeu o quê? O foco do Senhor Jesus. Ele passou, quando Pedro tirou a sua visão do Senhor Jesus e passou a olhar para um lado, passou a olhar a tempestade, passou a olhar os problemas, o vento, aquela tempestade tenebrosa. Quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele começou a afundar. Então é isso, meu amigo e minha amiga, é isso, meu irmão e minha irmã, que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas têm olhado mais para os problemas, para as ondas do mar, para aquela tempestade que tem surgido nas nossas vidas, e o medo tem invadido a ponto dela perder o quê? O milagre. Às vezes o milagre está na sua frente. O milagre ali naquele tempo era o Senhor Jesus, estava diante de Pedro. Mas o Senhor Jesus estava diante de Pedro. Mas quando ele olhou para os problemas, povo de Deus, quando ele olhou aquela ventania, aquela tempestade, ela começou o quê? A afundar, porque o medo tomou de conta de Pedro. É o que tem acontecido hoje. As pessoas têm perdido o foco, as pessoas têm tido medo, as pessoas têm perdido a direção do Espírito Santo, têm deixado de olhar para frente, têm deixado de olhar para Jesus, de olhar para Deus. O alvo ela tem perdido por causa de quê? Por causa do medo. E isso, meu amigo e minha amiga, meus irmãos amados, não pode acontecer em você que crê no Senhor Jesus. Não seja que nem Pedro, que olhou os problemas, Pedro olhou o vento, Pedro olhou a tempestade, as ondas, e ele começou a afundar. É o que tem acontecido. Então se você tem sido um Pedro da vida, que no momento acreditou, uma vez Pedro acreditou na palavra de Jesus, e quando ele estava andando sobre o mar, vê aí as tempestades, as tribulações. É isso que tem acontecido. Você de repente, você tem confiado em Jesus, tem confiado, você estava indo na reta certa, no alvo, mas os problemas surgiram ali, aquela dificuldade toda, o vento bateu em você, a tempestade, aquela coisa toda, e você tem perdido o quê? O foco. Aí você tem afundado nos seus problemas, você tem afundado nas dívidas, você tem afundado nas doenças, na depressão, na angústia. Aí você tem afundado nos seus problemas. Então, meu amigo e minha amiga, meus irmãos amados em Cristo Jesus, agora eu vou fazer uma oração. Agora são meia-noite. Eu vou clamar para arrancar o medo da sua vida. Se tem existido medo na sua casa, no seu trabalho, você tem existido medo no seu coração, você tem existido medo, você tem convivido com esse medo, nesse momento eu vou orar por você. Curve aí a sua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, arranca o medo dessa pessoa, essa tribulação, meu Pai, essa tempestade que está em volta dessa família, desse pai de família, dessa mãe de família, meu Deus, desse jovem, meu Pai, que tem se atribulado, meu Pai, essa tempestade tem tirado a paz, essa tempestade tem colocado medo, meu Pai. Mas que agora seja quebrado todo espírito de medo, seja quebrado todo espírito de medo, de tribulação que tem vindo sobre essa família. Meu Deus, nessa meia-noite, queima as forças de Satanás, as forças do diabo, que tem tirado o foco dessa pessoa, que é o Senhor Jesus, meu Pai, através de um demônio chamado medo. Pois é isso, meu Pai, que te peço, é isso que eu te peço, meu Pai. Deus, eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus, seja um vencedor.